Oi, pessoal. Novamente, estamos gravando esse conteúdo maravilhoso que vai ser um sucesso. Eu tenho certeza que vai ajudar muitos profissionais do nosso mercado. E para contribuir com a gente, eu trouxe um profissional extremamente assim gigantesco, um fera do mercado imobiliário. Ele é atuante no mercado de terceiros, lançamento há mais de 2 décadas. Olha só quanto tempo, muito conteúdo, muita coisa bacana ele vai trazer para a gente hoje. E vai ser uma troca realmente de experiência. Então, Luiz Castro está conosco. Agradeço você poder estar aqui, né? Aceitar o nosso convite e tem muita coisa legal que a gente vai conversar hoje. Então, eu vou deixar para que ele se apresente um pouquinho, ele fale um pouquinho sobre ele. Tá com você. Dani, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, poder compartilhar aí 2 décadas de experiência no mercado, desde lançamentos, mercado de terceiros, gestão de equipes, departamentos de parcerias de incorporadores. E agora com esse tema para os novos corretores, tirei o meu Cresce, o que vou fazer? Tenho certeza que aqui a gente vai dar várias dicas e macetes para todo mundo vender muito mais. E esse é o objetivo, né? Venda é o nosso objetivo. Negócios, resultados são os nossos objetivos. E já que você já começou falando, né? E aí tirei meu Cresce, o que devo fazer? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Para todo mundo para todos os donos de empresa, para amigos, para imobiliárias, o que eu faço? Tirei meu Cresce, eu vou para onde? Lançamento, terceiro. E ainda a gente tem uma outra pergunta. Não sei se você já ouviu essa. O que dá mais retorno? Né? A gente escuta muito sobre isso. Então, trazer você hoje, no dia de hoje, para compartilhar com a gente esse conteúdo vai ser completamente enriquecedor. Então, fala aí com essas pessoas que acabaram de tirar o Cresce. O que elas fazem? Essa é uma pergunta de milhão. Tirei o meu Cresce, vou fazer o quê? Para onde eu vou? Vou para uma imobiliária de bairro, eu vou para uma incorporadora, vou para uma house, vou montar minha própria empresa? Eu vou te falar que essa é uma pergunta de milhões e eu deixaria ela começando a responder assim. Qual que é a minha experiência no mercado imobiliário? Por que eu me decidi tornar corretor de imóveis? É porque eu vi muita gente ganhando dinheiro, 100 mil, 50 mil num final de semana, 10 mil, 500 mil, vendendo um imóvel. As cifras são essas? São. Como é que se chega nesse patamar? Você tem o fator, o bom do mercado imobiliário, que aí acho que a gente pode até ser um pouco mais polêmico, você tem o fator sorte. Eu vou contar uma historinha rápida aqui para as pessoas entenderem. E a gente adora história. Pode ter certeza. Tem um case, quando eu trabalhava na Cirela, tinha um apartamento ali na frente do Parque do Povo e uma senhora estava no plantão dela da vez, de telefone. Então ela chegou, 8 da manhã, fez o sorteio de quem vai atender telefone, quem vai atender e-mail, quem vai atender chat, e ligou um cara querendo comprar uma cobertura. Ele ligou para a empresa, a corretora atendeu, passou as informações. Ele já devia ter acesso às informações desse empreendimento, ligou lá e falou: eu quero comprar essa cobertura. Comprou a cobertura e comprou um apartamento sem ver. Se não me engano, faz uns 10 anos aproximadamente, era um valor total de 25 milhões aproximadamente. Uau. Ela ganhou uma nota violenta atendendo o telefone. O empenho dela de acordar cedo, dedicação, estar lá, entender o produto que ela estava comercializando, chegou um comprador e arrematou ali na hora 2 unidades. Esse é um case que a gente fala que o mercado imobiliário você dorme pobre e amanhece rico. Histórias como essa, elas não são rotineiras, mas existe. Quando a gente fala, tirei o meu Cresce, o que eu faço? Eu sempre sugiro para o corretor, que a gente chama de calça branca, ele trabalha para uma grande bandeira. Uma bandeira consolidada que tem um escritório endereço fixo e que ele comece por lá, mas por uma grande bandeira. Porque lá ele vai ter um horizonte de todas as possibilidades, de como funciona o mercado, todo o amparo, ele vai ralar mais do que nunca. Mas é uma grande escola para ele. Qual que dá mais retorno? Inicialmente, mercado de terceiros ou mercado de lançamentos? A dedicação ela tem que estar
em todos os momentos, sempre. Eu até digo que aquele profissional que hoje muitos discriminam, que é o cara que acorda cedo, vai para a padaria entregar panfleto, esse cara está na frente anos-luz de muitos profissionais. Porque ele não está lá para entregar um panfleto. Ele está lá para antecipar a ida de um cliente num stand de vendas. Porque quando você trabalha um empreendimento de lançamento, você tem que fazer um trabalho de oferta, atividades de atrás do cliente. São volumes de ações que você faz e são volumes de pessoas e você tem que trazer aquelas pessoas para o stand. E esse é o papel do corretor, é ele antecipar a ida do cliente. Eu digo que encontre o seu comprador antes que ele encontre outro intermediador. Sensacional. Você estava falando aqui, eu estava vindo na minha cabeça, na verdade, muitas coisas a respeito do mercado imobiliário. E uma das coisas que você falou que eu acho super interessante é o que os corretores esquecem, que tudo é fácil. Ser corretor de imóveis é fácil, como você mesmo falou, histórias como essa acontecem sim, lógico que acontecem, existe sorte, mas existe também a dedicação, foco, nicho, persistência e renúncias, né? Eu gosto de usar essa palavra sobre renúncias. Então, não é fácil. Então, quando a gente já falou, inclusive com outros convidados, né, sobre a quebra de paradigmas da profissão, porque você realmente precisa gostar daquilo que você faz. Você falou algo dessa história, por que ela teve sucesso? Ela entendeu o produto, ela estava incorporada a uma grande marca. Então, existe uma construção de história, existe uma coragem para se fazer um legado. Então, tudo isso que você falou é muito interessante. Você já entrou num ponto, que é o ponto que a gente mais tem dúvida, sobre as estratégias de venda dentro do mercado de lançamento, por exemplo. Então, um corretor que vai, o calça branca, que chegou nessa grande marca, está aprendendo sobre o produto, o que ele precisa fazer como corretor e o que a house precisa fazer como house e o que o incorporador, o que a construtora precisa fazer no papel dela. Então, são 3 papéis diferentes. Me fala um pouquinho sobre isso. Vamos lá, Dani. O corretor ele tem muitas frentes para atuar no mercado de lançamento e o incorporador vai dar muito subsídio para isso. Mas muito subsídio. Não tem como se reclamar das ações que o incorporador disponibiliza para os corretores da house. Não tem. Ele banca campanhas extremamente altas no mercado digital. Ele gasta milhões para montar uma estrutura de um stand de vendas e decorado para encantar, que aí até aquela dica, quanto menos eu falar com o cliente, mais fácil a venda acontece, porque eu não quebro o encanto dele nesse momento. Ele monta uma Estrutura, ele paga pontos de captação, padarias, R$30 mil para você ter os principais profissionais ali e as pessoas não dão o devido valor. Então, quando você tem essas ações que a incorporadora coloca o corretor já frente a frente com o cliente, o mínimo que o profissional tem que fazer é entender o projeto que ele está atuando. E um dos desafios entre a empresa de vendas e o corretor é essa capacitação. É o profissional entender o quanto é importante ele saber aquilo. Porque senão ele pega todos os 10, 20 milhões que são investidos, ou até mais em alguns lançamentos, e rasga simplesmente esse dinheiro. E a empresa também tem metas para bater. Então, quando ela lança um empreendimento lá de 150 unidades, 200 milhões de VGV, 500 milhões de VGV, você tem que ter um vasto time onde nem todos também estão comprometidos. Aí é que vem aquela história, mas aí eu tenho lá 200 corretores trabalhando. Você tem 200 pessoas. E a incorporadora sabe, mas eu tenho certeza que você não tem 200 profissionais atuando. Então é por isso que esse número é alto. E aproveita que tem 200 e poucos trabalham, porque o seu concorrente é menor. Você só vai concorrer com quem realmente está trabalhando. O restante é volume, que está ali pela sorte. Pela história do case da senhora,
Ou aquele panfleto que você entregou no farol, o cliente botou você no carro, já entrou no stand e preencheu uma reserva de uma unidade. Então, tem profissionais que eles estão pela sorte, que também dá certo. Mas a sorte, sem também você estar preparado, ela passa na sua frente e vai embora. E aquele que está mais capacitado vai aproveitar essa oportunidade. Não, e é assim, né? Depender sempre da sorte é um risco também. É um grande risco, né? Então, porque ele é legal, porque ele olha pro coleguinha e fala assim, meu coleguinha teve sucesso. Mas ele não olha um todo que o coleguinha fez para chegar naquele objetivo. Ele vira pro coleguinha e fala assim, ele teve sucesso porque ele teve sorte. Foi sorte porque ele só vê os frutos entrando. Ele não vê tudo que foi feito, né? Então, isso é bacana a gente frisar. Não é fácil. Assim como também o mercado de terceiros não é fácil. Né? Então, se tem uma coisa que a gente falou até em off, é o que o proprietário do imóvel, você mesmo disse, o que ele enxerga na hora dele deixar o imóvel dele para a gente intermediar. Ele não enxerga que ele está entregando, você mesmo falou dele, ele não enxerga que ele está entregando para você o imóvel dele, ele enxerga quanto que ele vai ter que te pagar. Então, aí a gente já entra num olhar, né, num viés da capacitação. O que fazer hoje, Luiz, para a gente mudar o nosso mercado no que diz respeito à capacitação desses profissionais? Vamos lá, mercado de terceiros, ele é diferente do lançamento, porque o de terceiros você trabalha para o vendedor, para o proprietário. O de lançamentos, você está indo buscar o comprador. Quando o profissional entende que uma excelente captação de imóvel, ele pode escolher quem vai comprar, olha que profundo isso. Totalmente. Você faz uma excelente captação, inclusive preços abaixo do mercado, que essa é outra grande sacada. Você não vai trabalhar qualquer imóvel para vender. Não é o proprietário que dita o valor que ele quer vender o imóvel. Esse cara eu já nem atendo. Quando eu chego numa reunião para prestar o meu serviço e eu sinto isso, eu já falo, infelizmente eu não tenho como colaborar. Porque quem é a pessoa que vai fazer a gestão do imóvel dele é um profissional qualificado. Quem vai dar o preço com o aceite dele? O preço que ele quer, é engraçado, tem umas respostas prontas. Eu quero X. Aí eu já respondo. Mas para qual ano você quer vender? Porque não é para agora. Mas eu não tenho pressa. Então a gente se fala depois. É simples. A gente tem que saber falar não para inúmeros proprietários. De 10 imóveis que você conversa, talvez 1 ou 2 tenha realmente a necessidade de venda. E aí o profissional tem que ter o faro. Pô, esse cara aqui, eu acho que ele precisa de grana. Eu acho que com ele eu consigo precificar de uma forma que eu vou dar velocidade de vendas. Eu não tenho que ficar avaliando o imóvel para depois ele realmente decidir quando ele quer botar a venda. Eu trabalho com venda, eu ganho comissão. Esse é o ponto. Ele quer uma consultoria de quanto vale o imóvel? Então tá bom. Então, de acordo com a tabela do Cresce, eu vou cobrar um X para fazer uma avaliação e não me comprometo. Ok. Mas também não trabalhei de graça nesse sentido. Então, a captação do imóvel, quando ela é bem feita e você mostra o valor agregado do seu trabalho, que é captar e fazer a gestão dele. O que é a gestão? É você ser o representante deste proprietário mediante um mercado de milhares de imobiliárias e profissionais. Você vai ser aquele trampolim que ele vai colocar o imóvel e você vai capilarizar para todo mundo. Você não vende sozinho. Sim. Você não vende sozinho. Então, você imagina que você capta um imóvel, você disponibiliza para 5.000 profissionais imobiliárias, todos eles com a devida autorização de venda. Por que com a devida? Porque quando você entrar num portal de imóveis, você não vai ver o mesmo imóvel por 1,5 milhão e o anúncio de baixo por 1 milhão. Isso estraga o mercado. É o leilão, né, dentro dos portais. E às vezes a imobiliária, que aí tem uma grande culpa nessa parcela, que anuncia por um preço menor para ganhar o contato. Só que acontece, quando o anúncio, vê um anúncio de um profissional que fez uma avaliação, o proprietário vai olhar e falar, mas estão anunciando o meu imóvel por X mais 1, por que eu tenho que aceitar isso? Então, é um mercado que também se automutila se não tem uma qualificação. E essa transparência com o proprietário, eu uso exemplos reais, eu levo conforto para ele. Aí ele fala, realmente aqui eu estou conversando com alguém que não vai ter artimanhas. Eu só preciso de um grande preço. E aí eu capilarizo. E essas empresas vão
reanunciar esse imóvel no máximo de portais possíveis. O imóvel dele vai ganhar uma projeção que não ganharia de outra forma e dentro de um preço único para todos. E que é a nossa maior dor, né? O que a gente vê de imóveis, leilão dentro dos portais, é inaceitável. E aí perde-se o quê? A confiança do cliente, ele já começa também a entrar na onda de não valor e sim de precificação, e aí se torna-se cada vez mais difícil, e aí entra na polêmica do que o lead nada quer, de que o cliente nada quer, que ele vive em Nárnia, e que, enfim. Mas porque o nosso próprio comportamento do mercado imobiliário, dos corretores, já são dessa forma, né? O corretor não vende valor, ele está vendendo um preço. Mas isso é bom, Dani. Por quê? Só vai ter sucesso e perpetuar no mercado imobiliário quem trabalha diferente. Existe uma gama de pessoas que trabalham de uma forma completamente errada e vai continuar existindo. Se formam 1.000 profissionais por mês, segundo a estatística do Cresce. Até essa pessoa pegar corpo e experiência, a gente vai continuar lutando contra a maré. Só que a empresa que entender que ela não precisa ter uma base de dados imensa, mas ela precisa ter apenas aqueles que são vendáveis, é mais do que o suficiente. O mercado hoje ele busca muito o lead qualificado na internet. Mas é o que você falou, às vezes ele está em Nárnia pela própria prostituição que está estampada nos portais de imóveis. E os portais de imóveis, que não estão também nem aí para muita coisa, eles permitem a duplicidade de imóveis. Sim. Ele precisa de volume. Sim. Ele não quer saber se o imóvel já foi vendido, se o proprietário autorizou. Ele não quer saber. Ele quer inflar e achar que aquilo resolve. E o pior, essa base extremamente conturbada, ela vira índice de precificação. Você é um perito avaliador. Se você faz consulta em portais de imóveis para ter uma base, você está puxando informações onde não há regra. Olha que perigo. Totalmente. Então, existe uma ilusão de mercado imobiliário que quase ninguém, ou eu acho que ninguém sabe. Principalmente proprietário de imóvel. Ele não sabe, porque não é a vivência dele. Se você explicar para ele como é que os portais funcionam, como é que as imobiliárias funcionam e tudo mais, essa aula ele precisa ter. Só que aí é nessa hora que eu mostro para ele. Vem comigo, que aqui eu tenho resultado. E aí você falou sobre esse trabalho de gestão. Então, é um trabalho que, por exemplo, você faz. Esse trabalho de gestão dos imóveis de proprietários que têm o interesse de colocar o imóvel no mercado. Me fala um pouquinho como nasceu esse trabalho, como que você teve essa ideia, como que foi isso? A gestão é um termo da antiga exclusividade de vendas, que é um termo mais arcaico, e a exclusividade dava a impressão de individualidade. A gestão é você ser o gestor. Você representa esse proprietário mediante o mercado imobiliário. Muito similar ao mercado americano, como funciona. Onde eu não levo para ele a incidência de 3.000, 4.000, 5.000 profissionais podendo contatar ele diretamente. Então eu já tiro da frente isso, e uma questão de segurança também, porque ele não sabe quem está telefonando para ele. No mundo de hoje, né? E que a gente tem esperto em todos os ramos. Exatamente. Então, a gestão compartilhada é você ser o representante do proprietário mediante o mercado. Isso funciona, isso é a melhor, é indiscutível para quem vai atuar no mercado de terceiros, o melhor mecanismo para que você tenha um excelente faturamento. Primeiro, você só trabalha com quem quer vender. Você precisa de produto líquido. O que não é líquido, esquece. O tempo vai fazer com que aquele proprietário te procure. Então, quando você deixa ele numa geladeira, você está se posicionando e, ao mesmo tempo, investindo. Daqui 3, 4 meses, esse cara volta. Então, lá, daqui 3, 4 meses, ele volta, eu vou pegar a gestão e vou vender em mais 3, 4 meses. Então, eu já sei quando é que eu vou ter um cheque pré-datado. Olha que interessante. Totalmente. Né? Então, E isso incentiva muito o trabalho de parcerias entre todas as imobiliárias. Porque você vai receber o meu imóvel, que você já sabe que tem uma origem. Você tem uma carteira com os seus clientes. Você também vai trabalhar. Então, é um trabalho 4 mãos sempre. Não tem que perder. Todo mundo ganha. E é giro.
E você me fala como que funciona a dinâmica dessa gestão. Então, um pouquinho. Então, você conversa com o proprietário do imóvel, você fala sobre o teu trabalho, você vai ser o representante dele perante todas as outras imobiliárias. E aí, como é que funciona esse contato do corretor? Ele é direto com você? As visitas, como que funciona isso? Tem duas frentes muito interessantes. Vou falar primeiro você sendo uma imobiliária. Uma imobiliária, ela entra em contato comigo e fala: Luiz, eu estou precisando captar algumas gestões. Eu tenho alguns proprietários aqui que estão difíceis de resolver. Não tem um time com a experiência que você tem. Legal. Para mim, Quase nunca. Para mim, isso é excelente. Por quê? A bandeira, quando ela tem uma carteira de proprietários, eu já tenho uma referência. Isso já quebra N processos, já quebra um gelo enorme. Então, isso ajuda e facilita. Então, as imobiliárias que entenderem isso, já tem alguns anos-luz na frente de outras imobiliárias. E nessa conversa de precificação e explicar o mecanismo, ele vai entender que é uma prestação de serviço. E para que aquilo aconteça e que tenha uma celeridade no processo de vendas, eu preciso que ele assine um contrato de gestão com a taxa das partes envolvidas. Feito isso, essa informação ela é marketeada. A gente monta um material exclusivo para ele e compartilha com um máximo de imobiliárias e corretores daquela região e de outras, porque a internet permite essa difusão. A imobiliária ganha, havendo um corretor externo ganha, eu ganho, todo mundo ganha. Porque a maior dificuldade hoje no mercado não é você ter cliente comprador, é você ter produto bom com liquidez. Exatamente. Não, sensacional. Gente, fica a dica. Eu mesmo não conhecia muito bem esse trabalho dele, apesar de estar próximo a ele o tempo inteiro, lá nos trabalhos do Secov. Mas a vida é assim, né? A gente vai se aproximando, vai conversando, até que chega um momento que a gente respira, olha um pro outro e fala: o que você faz mesmo? E aí a gente começa a entender o que cada um faz e se ajudar. E aí outra dor muito assim que a gente passou nesse último tempo, com certeza você, principalmente se envolvendo e atuando nos projetos do Secov, muito se ouviu o corretor falar assim: e agora? Os portais não liberam mais os leads, caiu a demanda de leads, como que eu vendo? Não vendo mais, vou morrer. Quais são as ações que o corretor tem que fazer para não depender somente, de novo, portais imobiliários? Essa pergunta é excelente. É tipo, tirei meu Cresce, o que eu faço? Né? Não vem lead do portal, o que eu faço? Um imóvel bem captado, você escolhe para quem você quer vender. O corretor ou a imobiliária que não tem uma carteira de investidores, pode fechar as portas. Pode fechar as portas. Porque o trabalho não está no lead de que vem do portal, ele está na captação. Quando você tem uma captação bem feita, você já sabe que caminhos tomar para isso. Aí entra networking. Relação com as pessoas. A gente está transitando e conversando, porque nós somos corretores 24 horas. Olha, eu vou te falar, se os meus amigos não souberem o que eu faço, eu já estou perdendo dinheiro. Eu já estou perdendo dinheiro. Quer um lead melhor do que uma pessoa que conversa com você toda semana? Né? Placa. Placa sempre vai ser aquela sinalizada que, em última instância, e muitas vezes em primeira instância, você vende um imóvel. Porque não tem nada mais prazeroso para quem vai comprar um imóvel no formato de casas, é você estar à noite passeando para uma determinada região, bairro, para conhecer, aí você vê uma placa. Sim. Você fala: nossa, tá tão gostoso andar aqui, eu vim conhecer o bairro arborizado, tem uma praça, aqui tem a padaria, aqui tem a farmácia. Como é que eu sei quais são os imóveis que estão aqui? Placa. Mas a placa bem colocada. Não me coloque em placa para vender o do vizinho, porque você simplesmente passou o preço para o proprietário do que ele quer ouvir, você sabe que não vai dar certo, e você vai se autopromover e tentar vender alguma outra coisa. Sabe o que vai acontecer? Você já vai começar de cara, além de não trabalhar de uma forma correta, é capaz de você trabalhar e não ganhar nada. Você vai ter que esfolar tanto a sua taxa de comissionamento, mas
tanta a sua taxa de comissionamento que você vai reclamar do mercado. Então, portal, ele é uma das formas. Outra coisa é você ter um bom relacionamento e networking e ter bons imóveis. Você pega um imóvel caro, você divulga para alguém? Eu nem me mexo. Mas não adianta, você vai se queimar. Agora, se eu tenho um bom imóvel, na hora que você já está precificando ele, ou que alguém vem com uma necessidade de venda, você já fala, isso aqui está com cara para aquele, pode ser para esse. Aquele está pensando em casar. São os motivadores, né? Os motivadores, os gatilhos. Ontem, inclusive, numa da reunião lá da GT de Portais, o nosso amigo Guilherme falou, Luiz, 1% dos leads são aproveitados no mercado imobiliário. Olha isso, 1%. 1% dos leads são aproveitados no mercado imobiliário e as pessoas pensando que lead é a solução. Em mercado de lançamento, tem corretor que só quer fazer online. Uhum. Só quer fazer online. E tá tudo certo. Eu falo, ok. Aí vai concorrer com mais um monte de gente. Dá resultado, é um outro mercado. Vai te encher de cliente. Lead não é cliente. Lead, eu tenho a definição de que é esperança. Eu falo que é suspect. Suspect, exatamente. É isso. Dali até o fechamento, é um namoro incrível. E que de 1% do que se aproveita, tá a estatística. É 1% que se aproveita dos leads do mercado imobiliário. Não, é sensacional. E eu fico assim, eu falo isso pra minha equipe, né? A gente viu muito vindo nos grandes portais, falando crise de mercado e etc e tal. E aí todo mundo entra num desespero. E aí começou, o que aconteceu? O mercado de lançamento começou a dar aquele boom. Boom dos estúdios, booms de venda e etc e tal. E aí a gente começou, né? O tema da nossa conversa é Tirei Meu Cresce agora, lançamento terceiro. Quem tava naquela época que pegou já em meio esse movimento, vou pro lançamento. Vou pro lançamento, nunca fiz lançamento, não sei nem como funciona, mas eu vou para lá porque diz aí as estatísticas do mercado que lançamento tá vendendo mais que terceiro. Porque o terceiro tá em crise, Selic alta e etc e tal. Então eu vou pro mercado de lançamento que lá vai dar certo. Chega lá, o que ele faz? Nada. Ele não performa nada, ele não vende nada porque ele caiu de paraquedas. E aí, entrando já um pouco nesse olhar, como que funciona o trabalho das houses junto com os incorporadores, nesse sentido de capacitação dessas pessoas que chegam, nunca atuam no mercado de lançamento, não sabem nem o que estão fazendo lá? Como que funciona? Porque você tem um conhecimento grande nisso, né? É uma excelente pergunta. E para você que acabou de tirar o Cresce, guarda essa dica. A House disponibiliza de uma infraestrutura ímpar. Você pega grandes incorporadoras, é ímpar, dá vontade de trabalhar mais do que em outros lugares. Que ambiente de trabalho e clima é tudo. Às vezes a pessoa ela performou zero. Fez amigos, comeu, tem bagunça, tem festa. É um fuzuê, é um auê do positivo e negativo. E aquilo envolve e seduz. E vira, muitas vezes, um ambiente familiar. Então, você perder aquilo também não é fácil. A pessoa pode não performar, mas ela ganhou em vários outros aspectos. Mas vamos dizer que você não sabe nada. Você chegou lá às 8 da manhã, tirou um papelzinho do sorteio com 200 corretores, você é o número 1. Primeira coisa, você vai se borrar. Totalmente. Deu crise de ansiedade, tem que tomar o Rivotril, quetiapina, qualquer coisa. É isso aí. Vai fumar 3, 4 cigarros lá fora, vai ficar na ansiedade, andando para lá, para cá, para cá. Por que deu a crise de ansiedade? Porque não entendeu ainda o produto. Teve um gap. A pessoa entrou na empresa e já foi para a roleta. Não teve uma maturação, uma ambientação. Mas vamos relevar que é normal nós termos uma ansiedade quando nós nos deparamos com algo que nós vamos ter que... Como é que eu vou lidar com essa situação? Existe na estrutura da empresa uma figura, é uma pessoa já experiente de mercado, chamado coordenador de produto. Ai, foi muito bom você tocar nesse nome. O que esse cara faz? Esse cara é aquele seguinte, você tirou o número 1, o cliente veio, eu vim conhecer o empreendimento, você vai se apresentar, eu sou a corretora Daniele,
Esse é meu coordenador de produto. O coordenador pega na mão do cliente e você acompanha. Ali você pega experiência. Porque você tem um profissional que conhece o empreendimento, conhece os traquejos, os macetes. Porque a apresentação da maquete, ela tem que ser algo impecável. A venda, no meu ponto de vista, ela acontece na maquete. O restante é só encaixe. Embelezamento. É encaixe de valores, é embelezamento, é formalizar, saber conduzir. Você tem que saber fazer uma apresentação de maquete e decorado, assim, a venda é ali. Quando eu apresento maquete, eu já faço de uma forma que eu nem sento na mesa, porque esse é um outro ponto. Tem gente que tem pavor de sentar na mesa com o Segura as cliente. dicas, gente. Vai anotando, anota. Tem gente que tem pavor de sentar na mesa com o cliente. Aí você tem um coordenador de produto, aí eu tenho algumas divergências de algumas empresas, aí chamo o gerente para apresentar a tabela de vendas. Pô, o gerente é outra pessoa, outra energia, outro ar, não sei. Aqui eu vou deixar aberto os prós e contras, tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Aí sai o encantador de maquete e entra o cara que só vai dar porrada. Se o cara também não tem um traquejo, ele quebra esse atendimento, a vibração desse atendimento. Mas vamos lá. Aí o coordenador de produto faz o embelezamento e aí senta na mesa para negociar. Eu já negocio em pé na maquete. Enquanto eu falo, eu sinto expressão corporal, dou espaço para a pessoa fazer perguntas para eu gerar engajamento, porque não adianta só eu falar. Eu tenho que saber o que ela quer ouvir. Comunicação é tudo, né? Então eu tenho que saber apresentar e dar espaço para ela me questionar. E fazer colocações para que ela questione. Porque eu tenho que gerar relação. Se eu não gerar diálogo, ferrou. E ali eu já vou botando condição de pagamento. Aqui, apresentando uma média de valor X. Aí a pessoa, eu sei que ela está guardando aquele valor. Assim, assado, a pessoa, nossa, que maravilha, 5% de entrada. Vai, parcelas de R$2.000, R$1.500, R$3.000, dependendo do empreendimento. Eu já vou sentindo ali. Porque quando eu apresento a tabela de preço, eu já venho com a ficha de cadastro. Eu já tenho que colocá-la mais próximo do apartamento. Então ela já está com os valores na cabeça. Se ela sentou na mesa... Porque ela já teve aí 50% do caminho andado. Exato. Eu não preciso impactar com valor. O custo ela sabe que ela tem que pagar algo. Não tenha dúvida. As coisas não são de graça. Então eu coloquei de uma forma suave para evitar resistência, obstáculos. Todos os questionamentos eu ainda busco em pé e na mesa a coisa ela já vai muito macia. Ficha de atendimento. E aí é que vem um pulo do gato. Papel e caneta. Pega o cliente, sai da mesa e volta para a maquete para escolher a unidade. Vem aqui comigo. Mas não pergunta se vai. Vem aqui comigo. Já escolhe sua unidade? Vem aqui comigo. Vamos fazer lá dentro já. Vamos fazer uma simulação. Vem aqui comigo. Vamos fazer uma simulação. Sol da manhã, sol da tarde. Por que é importante esse momento? Para saber o que melhor te atende. E dá passeio em volta. Aponta na maquete o que você quer. O que é um andar bom para você? Faça ela gesticular o que ela quer. Quando a pessoa começa a apontar o que é isso, essa visão, esse nascer do sol, o pet place, o beach tênis, a piscina, essas coisas, você já está com a venda praticamente feita. Você já botou, fez a apresentação, botou valor, ela está escolhendo o que ela quer. Não tem mais para onde correr. O restante da ficha vai com prazer, não é forçado. Nessa técnica, no último lançamento de estúdios, em um mês foram 25 unidades. Olha isso. A imobiliária mandava o cliente me procurar direto, pela confiança exercida. Lógico. O que não podia por regra da empresa. Cliente, quando bate na recepção, tem que ir para a roleta.
me dava problemas. Mas era excesso de confiança e foi positivo. Gente, eu tô aqui admirada com toda essa explicação, porque não é fácil. Às vezes o corretor acha que ele... Corretor é corretor tanto numa ponta quanto no outro. Ele é corretor tanto de lançamento e ele é corretor tanto de terceiro. É fácil, porque tudo é corretagem. E não é. Eu falo isso porque eu tô há mais de 16, vai fazer 17 anos no mercado imobiliário. Terceiros. A minha experiência foi sempre terceiro. Eu domino a praia de terceiro. Agora, tudo isso que o Luiz falou, no nosso primeiro projeto de lançamento, Luiz, foi um monstro. Uma monstruosidade na nossa cabeça. Porque a gente tem que estudar tudo isso, a gente tem que aprender tudo isso, a gente tem que pegar profissionais como você que conhecem... Não te conhecia antes, né, nessa... Putz... Aí tudo bem, a conheço agora. A gente tem que pegar pessoas como você que entendem disso e aprender com esses caras, aprender com essas pessoas, porque corretores de imóveis não é igual. Você vender uma laranja, você vender uma maçã, você não está vendendo só fruta. A laranja é laranja, a maçã é maçã, é a mesma coisa no mercado imobiliário. Então, hoje eu falo com propriedade. Cara, você entrar no mercado de lançamentos sem estudar o que é o mercado de lançamentos, você se dá mal. Você se dá mal. E aí, quando você fala sobre essa questão das estratégias, dessas técnicas, aí muita gente fala assim para mim, Dani, mas tudo é atendimento. Não. O cliente de lançamento tem um comportamento diferente do cliente de terceiro. Então, não é que tudo é produto, tudo é imóvel. A gente está lidando com emoções. E o que você falou sobre a comunicação é, assim, sensacional. Eu tive um dado de uma mentoria que eu estou fazendo, inclusive com o Guilherme Volk, que participou aqui já comigo de podcast, e ele fala sobre a eficiência da comunicação. Ela está em 38% dos resultados positivos das transações imobiliárias. Ainda é um percentual baixo. Ou seja, muita coisa que não é convertida é em decorrência do quê? Da falta de comunicação. O corretor trava porque ele acha que o cliente é um monstro, parou, não consegue falar. O não também ele não sabe dar, como a gente estava falando anteriormente, que a gente também precisa saber falar não. Ele não consegue nada, ele trava. E aí, ter pessoas que ajudem a ele desencalhar faz total diferença. Então, a performance de um corretor de sucesso é isso que você falou, ter um bom coordenador de produto, uma pessoa que realmente passe essa experiência. Aí a gente entra no olhar da capacitação. Sim. Capacitação é tudo. Eu sou muito a favor de sempre você se atualizar e estudar. Então, a gente entra em vários tipos de olhares que o corretor precisa ter. E aí, chegando um pouquinho, porque o nosso tempo até está se esgotando, porque a gente ficaria aqui, ó, falando horas e horas de mercado imobiliário. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre com as incorporadoras que não são conhecidas ainda, que estão começando projetos e o que fazer, porque o cliente ele se sente muito inseguro. Quando ele não conhece essa marca, ele começa a querer... mas será que vai entregar o projeto? Quem é a construtora? Aí começa a olhar o memorial descritivo, achar defeito. E ele não vai para o stand. E ele fica... Sabe? Então, o que a gente faz? O que esses incorporadores podem pegar de dica através do seu know-how para que eles possam ser mais vistos e passar mais segurança para o mercado imobiliário? Legal, Dani. Essa pergunta também de milhões... Legal. Fiz quantas hoje de milhões? Até esqueci já. Peguei meu Cresce e agora, o que eu faço? Incorporador novo, ele tem que ter a seguinte noção, ele precisa investir em marketing. Ele achar que uma imobiliária vai resolver o problema dele, esquece. Não vai funcionar assim. Ele precisa investir em marketing. Precisa ter um trabalho 4 mãos entre o marketing dele e a imobiliária que vai assumir o departamento de vendas. Sem isso, a probabilidade de te culparem de uma ineficiência que não é sua, ela vai ser enorme. Enorme. É indiscutível isso. Esse é o primeiro passo. Buscar empresa que tem uma sede próxima ao empreendimento, que conhece bem o bairro, que tem uma carteira de investidores. Porque não adianta a incorporadora falar, vamos sentar e conversar que eu estou lançando esse produto, aí você fala, poxa, que legal, eu vou vender ele, porque eu já tenho uma carteira de investidores. É isso que ele quer ouvir. E não quer botar a mão em nada.
Então, muitas vezes, entender se o incorporador ele quer ter uma mente pequena ou grande, não é aquele cara que vai sentar com uma imobiliária e vai falar, pô, se eu sentei com essa imobiliária, fiz 3 vendas porque tinha 3 investidores ali. Ele não está lançando um produto. Por quê? O risco da imobiliária é muito grande. Ele tem que vender para 2 pessoas. Ele tem que vender o incorporador para o cliente. Ele tem que vender o produto para o cliente. Como é que eu vou fazer? Vou entregar? Não vou entregar? Quem é esse cara? Como é que eu me posiciono? E a gente sabe que consolidar e construir marca e referência não é fácil. Não é fácil. Então eu vejo que nesse início tem que se abrir algumas coisas no âmbito comercial. Você tem que ter preço atrativo, você tem que ter condição de pagamento, você tem que fazer o seu projeto girar para você já ter um portfólio. O que é que mais dá confiança nas pessoas? Portfólio. Quantos você já fez? Você pode até não ter feito um, mas você precisa criar um. E não adianta você querer ter um preço equiparado com uma... mas a outra incorporadora está lançando ali. Esquece. Os dois são frutas, só que um é laranja e outro é maçã. Tá aí o exemplo. São coisas completamente diferentes. Então, entender isso é super importante, porque você vender uma incorporadora desconhecida para um cliente não é fácil. E eu não estou dizendo que você tem que ter um preço extremamente líquido, porque também você tem que gerar lucro para as partes envolvidas. Tem que pagar a conta, Você né? tem que pagar a conta. Mas tem um meio termo aí nesse caminho que é importante. Em contrapartida, a imobiliária tem que estar com uma estrutura de lançamento e já com estratégias montadas para falar, você vai me dar esse recurso porque eu vou investir nos pontos de captação, eu vou ter os meus profissionais ali, eu preciso abordar a rotina dos clientes da região aqui, ó, nessa padaria, nesse mercado, eu preciso ter um stand que tenha uma qualidade, um ambiente, uma energia positiva. Eu preciso disso. Eu preciso ter material vendável. Eu preciso ter um marketing das coisas. Mas você me dá um PDF que é para engenheiro ler. Esquece, não vai funcionar. É difícil. Você está diminuindo a probabilidade de vendas. Vamos construir uma tabela de vendas em conjunto. Porque eu entendo do poder aquisitivo dos meus clientes e nisso a imobiliária já está preparando as vendas. Óbvio. Já sabe, se eu fizer um pouco desse jeito, eu já caceto logo 10. E acontece, o termo é esse, não tem, e o cara vai gostar. Porque você está dando resultado para ele. E de uma forma mais estruturada. Remunerar muito bem o profissional. Ah, mas eu vou remunerar o cara que entregou panfleto na padaria. Aí volta ao que a gente falou antes. O cara entregou o panfleto e vai levar um cheque gordo. A taxa dele vai ser essa porque ele estava lá e você acha que ele não fez nada. Então faça você e não contrate a imobiliária. E morreu o assunto. Gente, eu tô vendo que eu achei um igual a mim. E a verdade tem que ser dita. É por aí. Não pode ter raiva de pagar o corretor panfleteiro, que muita gente fala. Eu vou voltar aqui só mais um pouquinho no início. Ele está anos-luz de outros profissionais que estão sentados aguardando o cliente entrar pela porta do stand. Ele está indo para a guerra. Ele está indo para o combate. Esse cara é o vendedor. Ele é o seu representante, ele está levando o seu projeto nas costas, indo de um em um ali para falar. Porque é isso que o incorporador precisa. Senão você vai pegar o cliente aonde? Sabe quanto é o lead do Google hoje? Caro. E o incorporador tem que fazer o Google. Exatamente. E repassar esse lead para a imobiliária. Não é na incorporadora pequena vir um lead quente, ele desaparece no meio do caminho, ali ninguém sabe o que aconteceu. Porque essa transparência tem que ter. Né? Gente, olha, eu vou dizer para vocês que eu queria ficar aqui mais 2 horas falando. Nosso tempo chegou. Jura? Juro, passou rápido. Mas muita coisa legal a gente falou aqui. Luiz, mais uma vez eu queria agradecer por você dedicar o teu tempo para as coisas do mercado imobiliário.
eu admiro pessoas assim, né? Eu admiro pessoas que não visam só retorno financeiro, que não visam, sabe, só o que eu vou levar com isso, mas que tem na sua própria essência levar conhecimento, ajudar. Esse é o teu propósito, né? Então, quando eu falei até de propósito em outras oportunidades, eu falei que meu propósito também é ajudar pessoas, ajudar profissionais do nosso mercado. E isso faz com que eu me conecte com pessoas assim. Então, é muito engraçado como a gente acaba se conectando com pessoas com o mesmo olhar que a gente. E você é uma pessoa que eu admiro bastante, então fica aqui a minha admiração, o meu agradecimento e mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, Dani, admiração recíproca. Eu gosto de dizer que de nada adianta a gente ter condição, expertise, conhecimento, se não for para servir. Exatamente. De nada adianta. Parabéns pelo seu programa, que tenha muito sucesso e que a gente faça mais conversas como essa. Com certeza. Gente, mais uma vez, obrigado pela audiência de vocês, se preparando para o próximo já.